Teve um depoimento de um médico, que depois eu descobri que ele já deu esses depoimentos outras vezes, não é uma coisa inédita dele, ele já falou sobre isso outras vezes, mas ele foi discursar lá nos Estados Unidos. O médico disse que foi chamado para atender uma criatura, algo que ele não sabia o que era, foi super sigiloso, chegou, era um ET. E aí ele descreveu que tinha um olho meio, ele era meio cinza, meio verde, um olho grande, cabeça parecia que tinha hidrocefalia, e aí o ET não se comunicava, mas pela cara dele parecia que ele estava muito satisfeito pela, pelo atendimento dos humanos e tudo mais. Enfim, Sérgio, é verdade ou não é? O que aconteceu em Varginha que a gente pode achar ou não pode achar? Tem alguém escondendo alguma coisa da gente? Como se alguém conseguisse esconder alguma coisa, né? Mas enfim. Cara, vamos lá, vamos aproveitar aí para explicar pra galera, né, tudo sobre Varginha, que é considerado aí por muitos um grande caso da ufologia. Varginha é o seguinte, a primeira coisa de Varginha acontece, na verdade, no dia 14 de janeiro de 1996. Esse cara, ele estava na Fernão Dias e ele relata que ele viu uma nave na forma de charuto passando. Aí ele começou a acompanhar a nave e ele viu que a nave caiu num lugar lá. Ele pegou o carro e foi lá para ver o que era a nave. Quando ele chegou lá, o exército já estava lá e o exército mandou ele sair de lá. Ele saiu todo assustado, saiu o relato dele, tá? Ele saiu todo assustado, parou num posto na estrada e na hora que ele parou nesse posto na estrada veio um opalão, aqueles opalão antigo, escuro, e desceu do Opala dois caras vestidos de terno, tal, não sei o que, entraram dentro do restaurante que ele tava e falaram assim pra ele, falaram o nome dele, o nome da família dele, dos filhos, da esposa, tal, da onde ele morava, da mãe e tudo, e falou assim, você não viu nada, esqueça tudo que você viu, não aconteceu nada. Isso aí, pra quem aí pegou a referência, exatamente, ó, já pegaram a referência aí no chat, é isso mesmo. É MIB. É o MIB. Para quem nunca viu Homens de Preto, né, MIB, Men in Black, eles chegam com aquele negócio e apertam e a pessoa esquece isso. O filme Men in Black, ele é baseado numa coisa que acontece, que foi relatada durante anos e anos, com todas as pessoas que tiveram contato com nave ou com alienígena. A gente chama isso dentro da ufologia de Men in Black Syndrome, a síndrome dos homens de preto. Muitos e muitos relatos pelo mundo falam que depois de ter avistado um objeto, um ser ou alguma coisa, essa pessoa era visitada por esses caras vestidos nesse terno que pediam para esquecer as coisas e tal. Isso é dia 14 de janeiro, tá? 14 de janeiro. Passa uma semana mais ou menos, chegamos então no dia 20 de janeiro de 1996. A primeira coisa que acontece é que numa fazenda, num sítio ali perto de Varginha, um casal tá em casa e eles ouvem os bichos que estão meio nervosos no pasto lá, o cavalo, o boi e tal. E quando eles saem para fora, eles veem uma nave em forma de charuto também, vindo e batendo no solo. Pronto. Isso é uma coisa, tá? Muito bem. Durante o dia 20 de janeiro, na cidade de Varginha, começam a aparecer vários e vários relatos, sempre é relato, tá, pessoal? De pessoas que viram determinadas criaturas. Então, a gente tem, primeiro, uma criatura que foi no zoológico de Varginha, e a diretora do zoológico disse que viu essa criatura. Nós temos uma criatura que foi vista num dos bairros ali de Varginha e foi apedrejada pelos moradores. Nós temos a criatura vista pelas 3 meninas lá, 2 irmãs e uma amiga delas, enquanto elas estavam cortando o caminho para ir para casa, que elas veem a criatura agachada e tal. Tem uma criatura que foi atropelada por 2 policiais. E quando o cara pegou essa criatura, parece que ela tava meio viva, ela arranhou ele. Isso os relatos, tá, cara? Tô contando aqui os relatos, tá? Ela arranhou ele, depois esse cara, ele morre depois de algum tempo, e ele morre em causas meio que desconhecidas. E aí você tem a tal da criatura que vai parar no tal do Hospital Regional de Varginha, que vamos dizer assim, é um cenário central de vários acontecimentos, tá? Essa criatura, ela chega lá, é viva, ela é colocada ali na cama, na maca, ali na cama, tal. Eles operam a criatura e aí acontece de chamar esse médico, ele chama Ítalo Venturelli.
primeira coisa, tá? O Ítalo Venturelli, ele sempre falou, desde sempre, que ele tinha ido no hospital e tinha visto uma filmagem de uma criatura, tá? Aí o que ele conta hoje? O relato dele é o seguinte: ele teve um infarto, ele quase morreu, e depois que ele voltou desse infarto, ele falou assim: eu tenho que contar a verdade para todo mundo agora. E aí ele contou a nova versão dele. A nova versão dele é, ao invés dele ter visto a filmagem, ele viu a criatura. Que aí é isso aí que você falou, que é o relato dele. Que ele olha para a criatura olha para ele, olha para a janela, tal, não sei o quê, e pronto, tá? Então, isso é o que acontece em Varginha. É só isso aí, é dia 20 de janeiro, tá? Aí tem uma chuva muito grande, chove granizo, tudo mais, e não sei o quê, muita gente relaciona as coisas e tal. Então, é isso que acontece em Varginha. Algumas coisas estranhas que o pessoal relata é o seguinte: tinha uma movimentação muito grande de caminhões do Exército. Mas aí, pessoal, a gente tem que entender aonde que fica Varginha. Varginha fica no sul de Minas, perto de uma cidade chamada Três Corações, onde tem ali a Escola Superior de Armas, a ESA. E ela faz muito exercício militar naquela região. Então, ter e o café caminhões... também. E o café. E o café Três Corações também. Exatamente. Ter esses caminhões do Exército circulando por ali não é algo muito incomum, tá? Mas foi relatada uma movimentação um pouco anormal desses caminhões do Exército. Em Campinas, em Viracopos, pousou um avião do Exército, da Força Aérea dos Estados Unidos, um C-17. Então, a primeira coisa de Varginha é o seguinte: é isso que aconteceu. Tudo é baseado em relato. Qual que é a principal coisa relacionada com Varginha? Nenhuma dessas coisas que eu relatei aqui para vocês, elas estão, de certo modo, conectadas, tá? Então, você vê uma luz no céu, você vê uma criatura aqui, uma criatura ali e tal. Você não tem uma história, vamos dizer assim, que ela seja contínua, tipo, eu vi a nave caindo, na hora que eu olhei, eu vi as criaturas saindo, correndo e tal. Isso não existe em Varginha, tá? E aí você tem um avião ali que pousou e tal. Os ufólogos, eles pegam essas histórias e emendam elas e contam elas como se tudo fosse uma coisa só. Não tem foto, mas existe uma filmagem. Porque se o Ítalo Venturelli, esse médico aí, ele falou a vida inteira dele que ele viu uma filmagem disso, existe a famosa fita que a gente fala. Muito bem. Varginha ficou, cara, esquecida por muitos e muitos anos, tá? Até que um americano, que é esse cara aí que chamou todo mundo agora para conferência nos Estados Unidos, chamado Jamie Foxx, ele é um documentarista, ele resolveu mexer no caso de Varginha. Aí ele foi em Varginha, ele entrevistou a galera, ele foi atrás de novas testemunhas e tal, não sei o que, aí apareceu esse médico e foi atrás desse povo todo. E ele, na época, ele ofereceu $200 mil para quem entregasse para ele a fita original de Varginha, o que dava R$1 milhão. E essa fita não apareceu. Então, assim, se ela não apareceu por R$1 milhão, cara, provavelmente ou ela não existe, isso aí foi tudo uma invenção, ou ela existe e ela sumiu, ou ela existe e ninguém quer entregar por conta nenhuma. Muito bem. O que os ufólogos, vou contar aqui a parte dos ufólogos, tá? O que os ufólogos falam é o seguinte, que o Exército chegou rapidamente em Varginha e fez um negócio chamado acobertamento, tá? Ele acobertou. Então, segundo os ufólogos, o Exército foi lá, capturou as criaturas, enfiou uma criatura no C-17, mandou essa criatura para os Estados Unidos. Isso aí tem um porquê até, porque o Brasil e os Estados Unidos sempre teve um acordo com relação a essas coisas, tá? E agora eu não vou lembrar o cargo que ele tinha lá, mas era um cargo importante do Exército. Quando ele dá entrevista lá, ele fala: não aconteceu nada, nós negamos tudo, tal, e não sei o quê. Para os ufólogos, o pessoal do Exército está mentindo. Tá? Aí o que os ufólogos eles pretendem fazer, eles tentam fazer de todas as maneiras. Eles tentam pedir os documentos de tudo que aconteceu aquele dia lá em Varginha para o governo federal. Então, existe, né, aquele lance de documentos classificados, documentos secretos, ultrasecretos e tudo mais, e eles querem quebrar isso aí com a lei da livre informação, que nos Estados Unidos é muito famosa, chama FOIA, entendeu?
E eles estão querendo fazer isso aqui no Brasil para ter acesso a toda essa documentação, mas também eles nunca vão saber se eles vão ter acesso a tudo, porque eles têm certeza que o exército está escondendo alguma coisa. Então é isso que tem em Varginha, tá? É isso. Não tem imagem, não tem pedaço de nave, não tem absolutamente nada. Tudo é baseado em relatos. Aí a gente tem grandes ufólogos que estão envolvidos nisso. Um deles é o Birajara Rodrigues. O Birajara, ele foi o primeiro cara a chegar ali e estudar tudo isso. Ele, durante, sei lá, uns 27, 25 anos, sempre falou que era alienígena. Agora ele fala que não é mais. Porque ele fala que os relatos, eles não se sustentam. E não se sustentam muito também. Se você vê o relato mesmo de cada pessoa, cara, você vê que a pessoa não sabe. Era meio cinza, parecia que tinha uma coisa. A mulher do zoológico falou que parecia que ele tinha um capacete. As meninas falaram que ele tinha 3 calombos na cabeça. Então você vê que um tinha o olho vermelho, o outro não era tão vermelho assim. Daqui a pouco eu falo que isso aí tem um problema sério nessa parada aí. Então o Birajara é um grande ufólogo e ele largou o caso, ele fala que não aconteceu nada. Tem o Edson Boaventura, um dia a gente pode até trazer o Edson aqui. O Edson, ele foi o primeiro cara a ter essa foto aqui, ó, deixa eu achar que eu vou mostrar para vocês, que é a foto do C-17 pousado lá em Viracopos. Essa aqui é a foto que o Edson conseguiu, ó, bem recentemente, ó, desse C-17 da Força Aérea Americana pousado aqui em Viracopos, em Campinas, ó. Ninguém tinha isso aqui até então, ó. Então tá tudo no livro do Edson aqui, tá? A segunda grande revolta dos ufólogos foi com a Globo agora. Por quê? Porque a Globo fez um documentário e aí a Globo encontrou lá uma testemunha, um tal de um militar lá, e o militar chegou e falou que ele tinha, o Pacatini tinha pago para esse militar para ele poder dar depoimento e tal. Cara, isso aí tá uma revolta dentro do mundo ufológico. Aí tá um falando do outro e não sei o quê. O militar não aparece, ele só aparece de costa com a voz mudada lá, deve ter os seus motivos, né? O que se tem de Varginha é isso, cara. Vamos lá, o que aconteceu em Varginha? Qual que é a minha bronca com a galera da ufologia? É porque eles pegam tudo isso aí que eu falei e falam, era alienígena. E, cara, é muito difícil você dar um salto gigantesco desse, porque pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Pode ser bicho, entendeu? Pode ser um bicho que vivia ali, que ninguém nunca viu, entendeu? E aí apareceu. Nave no céu. Cara, nave no céu tem os relatos que são feitos, tem toda a característica de entrada de lixo espacial, que hoje é uma coisa que a gente conhece, mas mesmo assim assusta quem não conhece. Na década de 90, então, imagina, né? Ninguém nem olhar pro céu direito, então dava isso. Então a minha bronca é o seguinte, pode ser alienígena? Pode até ser, cara. Mas antes de você afirmar, porque os caras afirmam que é. Então, antes de você afirmar que é alienígena, pode ser um monte de coisa antes de ser alienígena. Entendeu? Sim. Então, qual que é a minha bronca com eles? Dentro da ciência, dentro da metodologia científica, a gente procura evidências, a gente monta hipóteses e a gente vai alterando essas coisas aí a partir dos dados que a gente vai obtendo. Então só que qual dado que tem em Varginha? Não tem dado, cara. O único dado são relatos, entendeu? E relato é muitíssimo complicado. Cara, é só vocês pegarem, vejam o documentário da Globo, cara. Vejam as pessoas relatando. E hoje fica pior ainda, porque é um negócio que já passou faz 30 anos, entendeu? Então a pessoa fala, aí ela põe uma incerteza, era meio cinza, era meio marrom, era com o olho vermelho, não era, tinha calombo na cabeça, não tinha. Então, quando você pega todos os relatos, eles meio que não... por isso que o livro do Edson Boaventura chama Montando Quebra-Cabeça, porque o Edson tem a mesma opinião que a minha. O que acontece em Varginha são casos isolados que você tem que dar um jeito de montar isso. E como você vai montar isso? Cara, é muito difícil montar isso, é muito difícil. Por conta disso, você não tem um dado, você não tem nada, você não caiu, não tem um pedaço de uma nave. Cara, a nave caiu, cadê o pedaço da nave? Será que o exército foi lá e recolheu uma nave? Cara, uma nave não é um negócio tão fácil de esconder assim, entendeu? Sim. Cadê? Entendeu? Então, por exemplo, tem isso. Tem uma outra turma da ufologia e aí é um dos grandes problemas do caso de Varginha, porque nem os ufólogos se entendem nessa história toda. Tem uma outra galera que fala que nunca teve nave, porque dizem
que esses seres, se é que eles existem, se é que eles nos visitam, eles são seres que viajam entre dimensões, são seres interdimensionais. Aí, cara, pra mim, tá, pessoal? Qualquer um pode acreditar em qualquer coisa. Se a pessoa fala isso pra mim acabou. Isso aí é tipo uma carta super trunfo. Lembra o super trunfo, aquele joguinho? Cara, viagem interdimensional. A partir daí vale qualquer coisa. Entendeu? A partir daí vale qualquer coisa. Então, Papai Noel pode existir, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel pode existir, cara. É um ser que viaja entre dimensões. Então, assim, quais são os problemas do caso de Varginha? São esses. Você tem coisas meio desconectadas e nem os ufólogos têm um consenso do que aconteceu ali. Tem uma galera que defende uma linha, tem outra galera que defende uma outra linha. E isso, será que algum dia nós vamos descobrir o que aconteceu em Varginha? Cara, provavelmente nunca vamos, entendeu? E provavelmente, para mim, agora o que eu acredito? Eu não acredito que é um alienígena que visitou ali, entendeu?